Olá meninas, graça e paz. Estamos aqui encerrando a semana, de revisões dos temas que foram ministrados até agora, A pastora nos pediu para trazer essas revisões e hoje coube a mim aqui trazer, o tema de junho, que é Eu, Deus e o meu lar. A pastora ministrou nesse tema, A primeira ministração dela foi em Provérbios 24, os versos 3 e 4, que diz assim: com a sabedoria se constrói a casa e pelo entendimento ela se estabelece. Com o conhecimento, todos os seus cômodos se enchem de tudo que é precioso e agradável. Ou as suas câmaras, não sei a sua tradução. A pastora trouxe 2 pontos, sobre a mulher ali naquela ministração. Ela trouxe a primeira figura da mulher como alguém que pode ser maldizente, aquela mulher que está sempre a reclamar da vida, a jogar, a culpa muitas vezes no esposo e dizer que está tudo, me perdoem a palavra, uma porcaria, que está tudo ruim, está tudo indo de mal a pior. Ela sempre tem palavras, Palavras são palavras de maldição mesmo, que com essas palavras de derrota ela trai maldição para sua casa. E, enfim, é uma mulher tola, que não tem sabedoria. E por isso ela age dessa maneira, sempre culpando os outros e muitas vezes o esposo, por aquilo que não tem, por aquilo que, enfim, está sempre reclamando, ela não vê o lado positivo de nada. Por outro lado, ela trouxe que a luz da palavra, com essa sabedoria, a mulher ela vai encher todos os cômodos da sua casa de tudo que é precioso. Como, Como ela vai fazer isso? Sendo grata a Deus por tudo que ela já tem. E a pastora, ela disse: mulher, você já tem tudo o que você precisa para ser feliz. Deus já te deu. Comece a reconhecer, comece a agradecer o que Deus já te deu, Nas semanas seguintes, a pastora trouxe 20 ministrações. A primeira semana ela falou sobre a mesa e nos desafiou a trazer ali, fazer refeições à mesa e postar. A segunda semana ela falou sobre acendendo o fogo, Acender o fogo, trazer essa atmosfera de adoração para o nosso lar. E ela nos propôs fazer um culto doméstico e também o pote da gratidão. Eu confesso que foi um dos momentos mais emocionantes do mês para mim, Eu e meu esposo, nós, ali ao escrever os bilhetinhos de gratidão, nós relembramos, sobre a bondade e a fidelidade de Deus na nossa casa e nos alegramos muito e derramamos lágrimas, No momento do culto nós abrimos e foi um momento especial. Na terceira semana a pastora falou sobre o meu lar, o meu lugar de paz. E o desafio foi, trocar os ambientes aí, renovando por meio da oração, ministrando sobre o nosso lar, que se estabelecesse a paz, sobre a nossa casa. E ela fechou falando sobre a minha casa tem cor, Ela nos orientou ali a consertar, de repente, uma cadeira quebrada, a ver o que estava precisando, se era renovar o estoque de utensílios, ela falou até em pano de chão, E ela trouxe muitas ideias ali de faça você mesmo, de ideias de decoração, usando aí a sabedoria e a experiência dela na área de decoração. Foi muito bacana, Revelaram-se aí alguns talentos, As mulheres muito prendadas aí, renovando sua casa, Foi muito gostoso. E dito tudo isso, você se lembra que todas as ministrações vieram acompanhadas de uma imagem, foi muito impactante, muito especial para nós. Fica até difícil falar depois de tudo isso. Mas eu orei ao Senhor, pedi uma direção e Ele me deu. E quero falar com você, primeiro sobre o que está escrito lá em Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que você for fazer, faça-o de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Essa palavra aplicada ao nosso lar, O Senhor reforçou comigo que quando a gente serve ao lar, na verdade a gente está servindo a Deus, E se a gente faz como se estivesse recebendo o próprio Deus na nossa casa, nossa, como é
maravilhoso imaginar a recompensa disso, né? É especial. Mas eu quero falar mais com você sobre o que está escrito lá em Tito 2, do 3 ao 5, onde tem ali a figura das mulheres mais velhas ensinando as mais novas, né? E eu tô até com a minha Bíblia aberta aqui, eu não quero ler para não me estender demais, mas eu te peço que você medite muito nesse texto aí na sua casa, Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. E ali ele diz que as mulheres mais velhas, elas devem ser mestras do bem, ensinando as mais novas a serem mulheres dedicadas aos seus lares, verdadeiras donas de casas, bondosas, submissas aos seus maridos, né? Mulheres ocupadas no seu lar. É muito maravilhoso esse texto de Tito, né? E eu quero que você entenda o contexto em que Paulo escreveu isso a Tito. O Tito era um servo de Paulo, né? Um discípulo de Paulo. E ele vivia na ilha de Creta, onde Paulo também viveu, chegou a viver nessa ilha. E naquela época, né, a cultura grega ela era muito influenciada pelos deuses pagãos. Alguns desses deuses, né, tinham uma conotação sexual. Era uma cidade rica, mas os crentes lá nessa época eles eram desrespeitados, né? E quando Paulo foi estabelecer essa igreja lá, ele falou para Tito, que estava lá, né? Ele disse para o Tito ensinar, né, trazer exortação ali para que as mulheres fossem exemplares, né? Fossem verdadeiras mulheres de Deus, que fizessem a diferença, que seguissem princípios da palavra de Deus naquele lugar. Naquele lugar, as mulheres, elas eram, na cultura daquela época, né, com todo esse contexto dos deuses pagãos, as mulheres, todo o valor da mulher estava atrelado ao seu corpo, à sua beleza, né, ao poder de sedução que essa mulher tinha. E elas se valiam disso para poder tirar vantagem dos homens, fazer com que os homens realizassem os seus desejos e as suas vontades, né? Com isso, aquele lugar era um lugar onde havia muita, como é que eu posso dizer? Muita perversão, né? Vamos dizer assim, o valor da mulher, a mulher era um objeto, né, na mão dos homens, mas elas faziam isso porque queriam, né? Elas eram sedutoras, né? Poderosas nesse sentido da sensualidade. E com isso, né, Paulo traz instrução nesse capítulo de Tito, falando com os homens e também com as mulheres. E na nossa sociedade também não é muito diferente, não, né? A gente vê aí o feminismo, as mulheres. Se você olhar para a mídia, você vê também as mulheres, né, usando essa questão da sedução, e mulheres que são objetos mesmo, elas fazem qualquer coisa por um corpo perfeito, né, tudo tem que ser perfeito, né, dentro do que elas acham que é perfeição. E os casamentos, né, infelizmente, os lares, na nossa sociedade, eles não estão sendo mais respeitados, né, o que esse século quer fazer, as pessoas acreditar. Realmente o Deus desse século, ele tem feito com que as mulheres tenham desvirtuado totalmente o valor do lar, da família, né? Ou seja, se você observar, o conselho é para os homens e mulheres não se casem, vivam as suas vidas, né? Amasiados. Mas já os que são homossexuais, eles aconselham a se casarem, né? É a cultura do quanto pior, melhor, né? Mas na Igreja de Cristo não tem que ser assim, né? As mulheres de Deus, elas têm que seguir o modelo da palavra de Deus, que continua a mesma. E eu olhando para aquela sociedade grega e olhando para a sociedade atual, eu vejo uma semelhança imensa, né? E eu quero dizer algo a você. Esta palavra diz que você, mulher, é dona da sua casa, que você é a guardiã do seu lar, né? Que você... Eu tenho aprendido muito com uma senhora americana chamada Dev Tyros, né? Tudo isso que eu tenho falado a você sobre o lar, sobre a importância do lar aqui nesse vídeo, tem muito a ver com a literatura, né? Dessa mulher de Deus. Ela tem a Dev, ela é uma mulher que tem mais de 60 anos de casamento e ministério, junto com seu esposo Larry Tyros, né? Eles são ali norte-americanos, eles vivem no Texas.
E a Devi, ela tem uma mansão onde ela recebe mulheres para nesta mansão ela ensinar as mulheres os princípios do lar, né? A Devi costuma dizer que o lar tem que ser um santuário de amor, né, e um refúgio de paz. Ela acredita que o lar é onde o coração humano é formado. E quando nós fornecemos no nosso lar aos nossos filhos e ao nosso esposo um ambiente de amor e paz, nós vamos criar indivíduos seguros para o futuro, pessoas que vão no futuro saber tomar decisões assertivas, né? Pessoas que não vão precisar serem endurecidas, nem sentirem complexo de inferioridade ou rejeição, né? Essas pessoas não vão precisar recorrer a vícios, né, para poder encontrar a paz ou para poder encontrar a alegria, porque elas já receberam no lar, né, amor e paz. E isso é fundamental para estabelecer um adulto, né, no futuro, seguro e responsável, né? E Deus nos ajuda nessa missão. Primeiro, né, esse tema é fundamental nas nossas vidas, o tema do lar, né? Eu, Deus e o meu lar. Primeiro nós temos que saber quem somos, qual é a nossa identidade, né? Qual é o nosso chamado, para que o Senhor nos chamou. E dentro disso, dentro dessa firmeza do nosso caráter de saber quem somos, nós podemos ser aí uma auxiliadora dos nossos esposos, né? Do nosso líder espiritual, que é o nosso marido, contribuindo dentro do lar, né? Para que a missão de Deus seja cumprida nas nossas vidas na Terra. E para que os nossos filhos, a nossa geração, né, a nossa posteridade possa anunciar a palavra de Deus através do exemplo, né? Nós somos convidadas a ser mulheres de Deus, que são guardiãs do seu lar, né? Que são mulheres que guardam os princípios da palavra de Deus. Eu quero que você entenda a palavra guardiã como alguém que é um vigia, alguém que consegue olhar além dos muros e observar, às vezes, né, o perigo se aproximando, e ali você consegue, através da oração dos seus joelhos, estabelecer a paz no seu lar, né? E o governo de amor do Espírito Santo, quando você dobra os seus joelhos, às vezes a sua família já está toda dormindo, né? Quando você tem um tempo para orar, para buscar estratégias do alto, para se renovar. E aí você vai lá naquele lugar seu secreto, você e o Espírito Santo, e você recebe estratégias do alto, né? Muitas vezes o nosso esposo chega para nós e diz: o que eu devo fazer nessa situação ou naquela? E aí o Senhor te inspira nessa hora a dizer: calma, não vamos fazer esse negócio, né? Não vamos fechar esse negócio, não estou sentindo paz com isso, porque você já orou. E o Senhor já te deu sensibilidade para ser essa pessoa dentro do seu lar, né? Um agente de Deus no seu lar. E quantos livramentos vocês recebem através dessa busca sua ao Senhor, né? O seu marido até te respeita quando você diz que não deve fazer algo, porque ele conhece o Deus a quem você serve. Eu encorajo você, mulher, a ser essa mulher que faz a diferença no seu lar, né? Você pode sim trabalhar, se for o caso, sair da sua casa e trabalhar. Mas nunca se esqueça que o seu papel principal, primordial, aquele que jamais deve ser negociado, é a sua função no lar, de contribuir para a formação de indivíduos, né, que conhecem o Senhor, né? Uma mulher que educa com amor, que ensina pelo exemplo, né? E que vai ser uma influência positiva no seu lar, sim, né? A palavra de Deus diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, né? Com a palavra dele. Se você honra os princípios da palavra de Deus, se você honra o seu lar, né? Pode ter certeza que o Senhor vai honrar também a sua palavra, porque é uma só, você se torna uma só com o Senhor, né? Nós somos verdadeiras guarda-costas do nosso líder, que é o nosso esposo. Nós somos parceiras dele, né, nessa missão que o Senhor nos entregou. E eu te aconselho a vigiar, né, a ficar muito atenta a esse serviço, porque um dia
nós vamos comparecer diante do Senhor e prestar contas do nosso lar, daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. E eu quero que você possa ali comparecer diante de Deus, né, com louvor, né, que você tenha cumprido essa missão na terra de ser, né, uma mulher de Deus dentro do seu lar. É isso, né? Que nós tenhamos mais oportunidades de falar sobre este tema, né, de aprender mais sobre isso. Eu tenho sido muito abençoada através da vida da Dev, né? Muito do que eu falei aqui a respeito do lar aprendi com ela. E com todo o saber que o Espírito Santo tem entregado a ela, né? Através dos livros A Experiência do Lar e A Experiência da Mesa. O segredo para se ter relacionamentos profundos, né? Para se construir relacionamentos profundos. E é isso, é exatamente o que Tito 2 fala, aprender com as mulheres mais velhas, aquelas que já percorreram o caminho e que estão nos falando, né? Com vivência, com sabedoria. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos capacite a transformar o nosso lar num santuário de amor e num refúgio de paz, onde a glória de Deus seja constante e aonde o brilho do Senhor, né, é que influencie e não as trevas desse mundo mal. Amém? Fica com Deus, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amo vocês.